Olá pessoal, eu sou o Diego Rodrigues e no vídeo de hoje eu quero apresentar uma dica principalmente relacionada para você que vai fazer o concurso da Polícia Federal. É isso mesmo, você que vai fazer o concurso da Polícia Federal deve ter notado no edital que ele está cobrando muita tecnologia e informática. Claro, eu vou deixar algumas dicas aqui para você de como você consegue estudar de uma forma adequada para aprender esses conteúdos que para muitos é bem complicado. E, claro, que pode te eliminar do concurso. Então, tem vários cargos que precisam lá de tecnologia da informação, mas eu não vou falar aqui especificamente do cargo de perito em informática forense. Não vou falar isso. Eu vou falar alguns tópicos que a banca é, tem cobrado em outras provas e que você pode se aproveitar dessa questão e se adequar principalmente a alguns conceitos básicos que muitas pessoas ignoram. E conceitos básicos que podem lhe salvar algumas questões. Então, eu separei aqui alguns tópicos para vocês. Então, por exemplo, é, a prova, ela vem cobrando. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações e verificar, na verdade, no edital, né? Que eu vou verificar aqui. Tá. Ele vem trazendo o seguinte, para que vai cair provavelmente em quase todos os cargos, viu? Eu vou falar aqui principalmente das temáticas relacionadas a linguagens e programação, ou seja, linguagem de programação, banco de dados, análise de dados e ciência de dados, machine learning e inteligência artificial, processamento de linguagem natural, PLN, e Big Data e computação, um pouco de computação em nuvem. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês. Fora essa temática, existem muitas outras que está dizendo que vai cair na prova, mas o que que eu lhe indico? Eu lhe indico que você assine um bom sistema de questões e resolva todas as questões sem parar para ficar lendo ou coisa do tipo. Resolva e resolva o máximo de questões que você puder dentro desses sistemas de questões focado em questões de informática da banca. Por quê? Porque muitas se repetem, todos vocês que são concurseiros já sabem disso, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que na questão de informática, você deve fazer responder essas questões. E, por exemplo, se você resolveu lá uma questão que envolve o Word ou alguma coisa mais técnica, você responde, tenta resolver. Se mesmo assim você não conseguiu entender nada, você abre seu Word e tente reproduzir o que a questão está falando. Isso vai lhe ajudar a fixar bem o conteúdo. Agora, esses conteúdos mais modernos, mais contemporâneos, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, análise de dados, ciência de dados, big data, linguagem de programação, cada uma das bancas, ela trata alguns desses conceitos de uma forma um pouquinho diferente. Então, foque nesses conceitos para a sua banca. Neste vídeo, eu vou deixar disponível aí num link para vocês baixarem alguns Anquis, ou seja, aquele flashcard para você responder. E eu vou deixar um Anki aí para vocês das disciplinas, um link de aprendizagem com foco em responder, é, é, para você aprender os conceitos de aprendizagem de máquina, de banco de dados, de Big Data, de ciência de dados, conceitos básicos gerais e de Python, que praticamente vai cair para a maioria dos cargos, ok? Então, o que que eu indico? Você vai fazer esse Anki, esses flashcards, você vai baixar, vai instalar o aplicativo Anki e você vai importar esses flashcards que eu estou deixando para você. E em alguns minutinhos por dia você vai treinar ali e vai entender vários conceitos dele. Lembrando que a questão de vocês, se eu não me engano, é uma certa anula, uma errada anula uma certa. Então, pode ser que tenha algumas questões conceituais, com certeza que envolve alguns conceitos, que é importante vocês estarem fazendo. Então, dentro disso, por exemplo, na linguagem de programação, eu coloquei coisas básicas, tipo o que que é a linguagem de programação Python,
quais são as principais características dela, o que é um processo de ETL, o que é Big Data, o que são os três principais Vs de Big Data. Eu fiz uma série de vídeos aqui sobre algumas questões de concurso público. Em algumas delas, eu explico alguns conceitos fundamentais, claro que de forma geral, sem focar em banca, né? Você pode procurar e tirar proveito de algumas dessas questões. É, Então, por exemplo, limpeza e tratamento de dados. Então, tem vários conceitos desses que, que são importantes. Por exemplo, a questão do Big Data. No Big Data, eles cobram quais são os Vs do Big Data. Nós temos os três principais ali, que é volume, variedade e velocidade. Só que a banca de vocês, para essa prova da Polícia Federal, ela também pode cobrar o veracidade. Então, não são três, são quatro. A banca tem uma defesa conceitual disso. Então, é importante você entender isso. Você entender o que que é um data lake, você entender o que que é um data mesh, você é, saber o que significa o overfitting, saber quais são os principais algoritmos do machine learning, você saber que existe o aprendizagem supervisionado e o não supervisionado, você precisa entender técnicas principais de redução de dimensionalidade, por exemplo, PCA, em relação à inteligência artificial generativa. É importante você entender o conceito de engenharia de prompt, de system prompt, de semântica associativa. Então, eu deixei nesse Anki que eu criei para vocês, são vários Ankis, na verdade, que eu deixei para vocês, né? Como eu já falei na lista, para você responder e aprender esses conceitos. Quando você tem esses conceitos em mente, de forma natural, por exemplo, quais são os principais algoritmos de machine learning. Quando você entende todos esses conceitos, fica mais fresco ali na sua mente, você vai fazer a prova e se tiver uma questão conceitual misturando uma coisa absurda com outra, você já vai saber, opa, isso aqui não faz parte desse contexto. Que é isso que as bancas estão fazendo na área de tecnologia. Imagina só, pessoal, muita gente passa uma faculdade inteira estudando essas coisas e eles misturam muitos conceitos, conceitos enormes aí, gigantes para vocês. Chega a ser, desculpe a palavra, uma sacanagem isso, mas eles fazem. Então eles misturam machine learning, conceitos de machine learning com conceitos de outra tecnologia. Aí como é que você faz? Então, se você tem esses conceitos em mente, você já elimina várias questões. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Baixe o Anki que eu deixei aí para vocês e eu desejo um sucesso, que Deus abençoe muito aí sua prova e sua jornada. E sucesso!